Olá, mentes brilhantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nesse vídeo eu venho falar um pouco da experiência que eu tive como mãe com a minha filha numa escola bilíngue. E é um relato, na verdade, um alerta para os pais, porque a gente precisa estar bem sensível aos nossos filhos e o quão importante é a gente escutar os nossos filhos. Eu já gravei vários vídeos anteriores falando sobre como escolher uma escola, se vale a pena pagar uma escola tão cara. E o que eu mais falo e o que eu mais saliento é escute os seus filhos, porque às vezes eles relatam coisas que a gente não dá tanta atenção, mas quando a gente vai ver de fato, a gente vê que eles estão passando por um momento difícil e que eles precisam da nossa ajuda. Muitas vezes é importante a gente até recuar, como foi o que aconteceu no meu caso. E é importante eu já falar desde o começo que a minha filha, ela nunca teve problema com escola, ela nunca deu trabalho para entrar em sala de aula, para fazer as atividades. Ela é uma pessoa super comunicativa, ela é uma pessoa muito bem, assim, resolvida com ela mesma. Então ela sempre amou a escola, ela ama a interação, ela ama os professores. Ela ama a escola que ela está e que eu matriculei ela para o bilíngue. Então, assim, o problema não é a escola, e disso eu tenho certeza. E eu acompanho ela bem de perto, eu converso com os professores sempre que possível, mas o que eu mais foco é estar atento ao que ela está falando. E às vezes uma criança, ela não sabe nem expressar o que ela está sentindo ou o que está acontecendo. Então por isso que é bom a gente sempre perguntar, todos os dias perguntar, porque ela vai muitas vezes trocando as histórias e a gente vai conseguindo linkar as coisas. Ela tem 4 anos apenas, então foi difícil ela entender o que estava acontecendo com ela e foi difícil ela me explicar também. Bom, no começo desse ano eu estava com uma carga horária bem cheia, então eu e meu marido optamos por matricular ela no integral. Então de manhã ela tinha aula normal e à tarde ela ficava no período estendido, que é um período bilíngue. E o que eu acabei percebendo é que sempre que era o dia dela ficar no integral, porque ela ia apenas 3 vezes por semana, ela já entrava em algum tipo de sofrimento. Então ela perguntava se aquele dia era o integral e ela sempre falava: "Ah, mas eu não quero ir". E a escola, como eu falei, ela nunca teve esse discurso. Para ela sempre foi muito agradável, ela acorda muito animada. E aí eu comecei a notar que ela estava tendo alguma dificuldade ali naquele período. Eu achei no começo que era um período de adaptação, porque era algo novo que ela estava indo, era algo muito cansativo, porque ela ficava mesmo o dia inteiro com muitas atividades. E aí eu fui notando as falas dela ao decorrer dos meses. Naquele período eu não conseguia tirar ela do período integral, porque eu estava trabalhando o tempo todo, quase 12 horas por dia. Então a minha opção naquele momento não era tirar, e sim tentar entender o que estava acontecendo para conversar com ela. Ela foi me falando que ela tinha que dormir e ela não gostava de dormir em um período, ou que ela tinha que almoçar lá e ela não gostava da comida, mas a comida ela estava acostumada porque ela almoçava lá todos os dias o ano passado. Dormir realmente sempre foi um problema para ela, ela não gosta de dormir, ela gosta de ficar fazendo coisas, ela é muito agitada, ela tem muita energia, então dormir à tarde ela nem dorme mais. Então eu comecei a conversar com ela que ela podia ficar mais calma, mais quietinha, só deitada e não precisar dormir, mas era algo já que ela estava se frustrando um pouquinho. Mas tudo isso era conversável e tudo isso ela foi parando de falar ao decorrer, e mesmo assim ela estava frustrada em ir para aquele período integral. Então eu conversei com a professora também ficou meio na dúvida do que poderia ser, mas ela falou algo muito importante que eu fui notando ao decorrer das próximas semanas. E o que eu cheguei à conclusão e o que ela me falou da boca dela, né, a minha filha, foi que era inglês e que ela não entendia tudo que era dito e que ela não conseguia também falar, se expressar.
Como ela é muito comunicativa, é muito importante ela conseguir se expressar, ela conseguir falar com os outros e participar das atividades. E a professora falou algo nesse sentido também. Então, depois que eu escutei da boca da minha própria filha isso, eu entendi que estava causando uma frustração por ela não conseguir, por exemplo, participar de todas as atividades como ela gostaria, porque ela não entendeu os comandos, porque tudo é falado em inglês. E é claro, quando é preciso, as professoras até falam algo em português, mas é um ensino em bilíngue, é um ensino que eles estão lá para fortalecer e para no dia a dia mesmo, né, no cotidiano, eles absorvendo essas palavras, então eles preferem sempre falar o outro idioma. E ela estava tendo um bom avanço no idioma, ela vinha falando várias palavras diferentes, ela muitas vezes falava assim super animada, porque ela entendia o que ela estava falando, ela nos ensinava, a gente ficava feliz para ela, mas mesmo assim, ao decorrer dos meses, eu percebi que era uma frustração muito grande ela não entender tudo e não conseguir se comunicar. Então, como eu reduzi a minha carga horária, em abril mais ou menos, eu tirei ela também do integral e dessa maneira ela ficou muito mais tranquila. Ela nunca mais falou de nada sobre a escola. Ela gosta da escola, ela vai sempre assim muito feliz, mas o que estava atrapalhando era ela. O que estava atrapalhando era isso. Então, é muito importante a gente estar sensibilizado ao que as crianças estão falando, porque eles nos dizem de uma certa forma o que está causando algum estresse ou alguma frustração. Então, eu optei sim por tirar ela naquele período. Eu podia, né, ficar com ela em casa. Ainda quero fazer esse teste, mas a gente precisa trabalhar algo anterior. Então, a gente precisa trabalhar essa frustração dela para então tentar colocar ela novamente em algumas aulas de bilíngue. Então, essa foi a minha experiência. O que eu mais quero deixar aqui para vocês é para vocês estarem atentos à fala dos filhos de vocês. E se precisar dar um passo atrás, como eu precisei, a gente tem que fazer isso, porque é aos poucos. Eu acho que o mais importante é deixá-los à vontade dentro daquela escola, para que a criança não fique com tantos traumas, né? Ou que a criança não crie um trauma de um idioma. Então eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.